93. Faça o que quiseres é de ser o todo da lei. No capítulo anterior, Peter e Lou estavam passeando pelos pontos turísticos de Paris. Agora, além da cocaína, estavam com heroína nas ideias. Quando encontraram Elgin Freckles, um conhecido de infância de Peter, e acabam indo jantar juntos. Durante o jantar, Lou passa mal e Peter também, mas disfarça. Freckles acaba percebendo que eles estão usando heroína e cocaína e dá conselhos sobre o modo correto de usar ambas as drogas. Já no hotel, Peter, apesar de cansado, sente que terá dificuldades para dormir, então passa a noite em devaneios. Vamos seguir o próximo capítulo a partir daqui. Capítulo 6. O brilho na neve. Acordei e encontrei Lou completamente vestida. Ela estava sentada na beira da minha cama. Ela segurou minha mão e seu rosto estava curvado sobre o meu como uma flor pálida. Ela viu que eu estava acordado e sua boca desceu sobre a minha com delicada ternura. Os lábios dela eram macios e firmes. Seu beijo me trouxe de volta à vida. Ela estava extraordinariamente pálida e seus gestos eram fracos e lânguidos. Percebi que eu estava completamente exausto. Eu não conseguia dormir, disse ela. Fiquei muito tempo tentando me recompor. Minha mente continuou funcionando loucamente, foi arrebatador, absolutamente perfeito. Eu simplesmente não conseguia me levantar, até que me lembrei do que aquele homem Freckles disse sobre o pelo de cachorro. Então eu rolei da cama e me arrastei até a H. Cheirei um pouco e sentei no chão até que fizesse efeito. É ótimo quando se está a par das coisas. Funcionou em 1 minuto. Então eu tomei um banho e coloquei essas roupas. Eu ainda estou um pouco envolvida. Você sabe que nós exageramos, não foi, Coque? Você pode apostar, eu disse debilmente. Estou feliz por ter uma enfermeira. Certo, disse ela com um sorriso esquisito. Está na hora do remédio de Sua Majestade. Ela foi até a cômoda e pegou uma dose de heroína. O efeito foi surpreendente. Eu senti como se não pudesse mover um músculo, como se todas as fibras de meus nervos tivessem cedido. No entanto, em 2 minutos, um tequinho me restaurou para concluir os afazeres. Não havia, contudo, quase nenhum elemento de alegria. Voltei ao meu estado normal, mas não ao que se poderia chamar de boa forma. Eu era perfeitamente capaz de fazer qualquer coisa necessária, mas a ideia de fazer não era agradável. Eu pensei que uma chuveirada me faria bem, e certamente me senti um homem muito diferente quando vesti minhas roupas. Quando voltei para o quarto, encontrei Lou dançando delicadamente em volta da mesa. Ela avançou para cima de mim como um touro sem barreiras, me levou para o sofá e se ajoelhou ao meu lado, enquanto ela me dominava com beijos apaixonados. Ela adivinhou que eu não estava em condições de responder. Você ainda precisa de sua enfermeira, ela riu alegremente com olhos brilhantes, dentes cintilantes e narinas se torcendo com emoção. Vi na ponta de um fio de cabelo encaracolado um delicioso brilho de cristal que eu conhecia. Ela havia estado na tempestade de neve. Meu astuto sorriso torcido contou a ela que eu conhecia o jogo. Sim, ela disse animadamente, eu sei como fazer agora. Você se recompõe com H e depois põe o trem para zarpar com C. Venha, pise na embreagem. A mão dela tremia de excitação, mas em suas costas tinha um pequeno floco de neve brilhante. Cheirei-o com êxtase reprimido. Eu sabia que era apenas uma questão de segundos antes de ser contagiado com uma intoxicação louca e sublime. Quem foi que disse que você só tinha que colocar sal no rabo de um pássaro para pegá-lo? Provavelmente esse sujeito pensou que sabia tudo sobre isso, mas entendeu tudo errado. O que você precisa fazer é colocar neve no nariz e depois pegar o pássaro. O que Maeterlinck sabia sobre aquele velho e bobo pássaro azul? A felicidade está dentro de si e a maneira de desenterrá-la é a cocaína. Mas não vá se esquecer que eu espero que não se importe com o que eu chamo de simples prudência. Use um pouco de senso comum, use de precaução, exercite o bom juízo. Por mais faminto que esteja, você não quer comer um boi inteiro no espeto. Natura non facti saltus. É apenas uma questão de aplicar o conhecimento de maneira razoável. Nós descobrimos como pilotar a máquina e não havia nenhuma razão no mundo para não voarmos daqui para Kalamazoo. Então dei 3 cheiradas bem pequenas a intervalos razoáveis e estava na ativa mais uma vez. Persegui Lou pela suíte e ouso dizer que ajudamos a derrubar boa parte dos móveis, mas isso não importa, pois não precisamos arrumá-los. O importante foi que eu consegui alcançar Lou, e aos poucos estávamos completamente sem fôlego, e então, maldito seja, exatamente quando eu queria um cachimbo de leve antes do almoço, o telefone tocou e o recepcionista quis saber se poderíamos receber o Sr. Elgin Freckles. Bem, eu disse antes que não me importava tanto com aquele homem. Como Stevenson observa, se ele fosse o único laço familiar em casa, acho que a maioria de nós escolheria viajar para longe. Mas ele jogou bem a partida ontem à noite.
não se poderia fazer nada menos do que convidar o sujeito para almoçar. Quem sabe ele nos daria algumas dicas sobre a técnica desse negócio. Eu não sou um daqueles sujeitos pretensiosos que imaginam que quando têm um pequeno pedaço de conhecimento, já esgotaram toda a fonte de sabedoria. Então eu disse, diga a ele que seria bom que ele pudesse aparecer de qualquer forma. Lu voou para o outro quarto para arrumar o cabelo, o rosto e todas as coisas que as mulheres sempre parecem ter que arrumar. E eis que surge o Sr. Freckles com os mais perfeitos modos que eu já observei em qualquer ser humano, com uma série de desculpas e perguntas gentis na ponta da língua. Ele disse que não teria nos incomodado telefonando assim tão cedo, mas que ele tinha certeza de que havia deixado sua cigarreira conosco e a valorizava muito porque tinha sido dado por sua tia Sofrônia. Bem, vocês sabem, lá estava, bem em cima da mesa, ou melhor, embaixo da mesa, porque a mesa estava em cima dela. Quando colocamos a mesa sobre suas pernas novamente, vimos claramente que a cigarreira estava embaixo dela e, portanto, devia estar em cima dela antes de ser derrubada. Freckles riu com entusiasmo do caráter humorístico do incidente. Suponho que foi engraçado de certa forma. Por outro lado, não acho que tenha sido esse o motivo que o chamou a atenção. No entanto, suponho que o sujeito tenha que pegar sua cigarreira. E afinal, quando você encontra uma mesa de cabeça para baixo, não é muito bom fingir que você não percebeu. E muito provavelmente, a melhor maneira de passar por cima disso agradavelmente é transformando em uma espécie de piada. E devo dizer que Freckles demonstrou ter o tato de um cavalheiro perfeito, ao evitar qualquer alusão direta às circunstâncias que causaram as circunstâncias responsáveis pelas circunstâncias que deram origem às circunstâncias que seriam tão difíceis de ignorar. Bem, quer saber? Esse homem Freckles tinha sido um perfeito querido na noite anterior. Ele viu Lu na pior situação com o máximo de bom gosto, no momento em que o protetor natural dela, eu próprio, estava fisicamente incapaz de pôr em prática o necessário, assim como se pode chamar. Bem, é claro, do jeito que as coisas estavam no momento, eu desejava que Freckles estivesse naquele lugar que o cristianismo moderno decidiu esquecer. Mas o mínimo que eu podia fazer era convidá-lo para almoçar. Mas antes que eu tivesse tempo de expressar esse impulso generoso em palavras, Lu entrou como um anjo surgindo do céu. Ela foi direto para Freckles e o beijou categoricamente diante dos meus olhos, e implorou para que ele ficasse e almoçasse. Ela positivamente tirou as palavras da minha boca. Mas devo admitir que queria ficar a sós com Lu, não só então, mas para sempre. E fiquei muito feliz quando ouvi Freckles dizer: realmente é muito gentil da sua parte, Lady Pendragon, e espero que você repita o convite outro dia, mas tenho que almoçar com 2 pássaros da bolsa. Estamos tratando um extraordinário acordo. Sir Peter já tem dinheiro demais para fazer sabe o que com ele. Caso contrário, ficaria muito feliz em deixá-lo entrar no Res des Chaux. Bem, vocês sabem que tudo bem sobre eu ser milionário e tudo mais. Uma coisa é ser um homem solteiro correndo por Londres perfeitamente feliz com um charuto e um camarote no Teatro Victoria. E outra é estar em lua de mel com uma garota que seus amigos mais íntimos chamam de Ilimitada Lu. Freckles não sabia que eu havia desperdiçado mais de 1/3 da minha renda anual em 15 dias. Mas é claro, eu não podia dizer ao homem qual era a minha situação. Nós, os Pendragon, somos muito orgulhosos, principalmente porque Sir Thomas Malory nos deu um título na época de Henrique VIII. Sempre achamos ser mais do que éramos, por isso meu pobre velho pai ficou gagá. No entanto, a única coisa a fazer era implorar ao homem para marcar uma data em um futuro próximo para lutar até o fim no Paillard. Eu acho que Paillard é o melhor restaurante de Paris, não é? Então ele tira do bolso uma pequena agenda vermelha. E lá está ele, Sr. Freckles, mordendo o lápis entre os lábios e depois coçando a cabeça, primeiro um lado, depois o outro. Maldita Paris, ele disse finalmente. Um homem é simplesmente varrido por compromissos sociais. Estou sem datas livres até o final da semana. E então o telefone tocou. Lu deu 2 passos para o aparelho. Ah, é para você, Sr. Freckles, disse ela. A propósito, como sabiam que você estava aqui? Ele deu uma risadinha engraçada. É exatamente o que eu tenho lhe falado, Lady Pendragon, disse ele enquanto caminhava até o aparelho. Sou um homem muito procurado. Parece que todo mundo me quer, menos a polícia, ele riu. E eles podem chegar até mim a qualquer momento, só Deus sabe. Ele ficou subitamente sério enquanto falava ao telefone. Ah, sim, disse ele ao interlocutor. Muito chato mesmo. O que então? 4 horas? Tudo bem, vou chegar na hora. Ele desligou e voltou-se para nós radiante, estendendo as mãos. Meus queridos amigos, disse ele, isso foi uma providência especial. Nada menos que isso. O meu almoço foi cancelado. Se o seu convite estiver válido, seria o homem mais feliz da Europa. Bem, é claro, não poderia haver 2 homens assim na Europa. Eu estava infernalmente entediado, mas não havia nada a fazer, exceto expressar a mais selvagem alegria.
Não foi um prazer ver que Lu estava realmente satisfeita. Ela se expressou ligeira e melódica. Vamos almoçar aqui, disse ela. É mais íntimo. Eu odeio me alimentar em público. Eu quero dançar entre as refeições. Ela telefonou para o garçom enquanto dava um cigarro a Freckles, lamentando minha falta de imaginação por não ter insinuado uma carga de trinitrotolueno no meio do tabaco. Lu teve uma acalorada discussão com o garçom. Ela ganhou por pontos no final do 6º round. Meia hora depois, começamos com caviar cinza. Não sei por que todo mundo se regozija com caviar cinza, mas não adianta tentar interferir no curso da civilização. Eu comi, e se eu tivesse em circunstâncias semelhantes amanhã, comeria novamente. Nas palavras imortais de Browning, você mentiu, Dormeia, não me arrependo. Além disso, não era um almoço comum, era grande como o futuro. Foi um sucesso não qualificado desde o início. Estávamos todos em nossa melhor forma. Freckles falou livre e responsavelmente com a leveza do champanhe. Ele falou de si mesmo e de sua incrível sorte em questões financeiras, mas nunca afirmou tempo suficiente em qualquer assunto para causar uma impressão definitiva, ou, você poderia dizer, permitir algum questionamento. Ele intercalou seus comentários com as mais animadas anedotas e pediu desculpas no final da refeição por estar preocupado com o acordo em que estava envolvido no momento. Receio que esteja literalmente me obcecando, disse ele. Mas você sabe que isso faria, ou melhor, fará uma grande diferença para minhas perspectivas. Infelizmente, eu não sou um milionário como você, meu velho. Eu tenho me saído muito bem, mas de alguma forma, tão fácil quanto possível. Mas juntei 20 mil dos melhores investidores para comprar uma 8ª parte de ações nessa proposta de petróleo da qual falei. Não, colocou Lu, você não nos disse o que era. Eu tive certeza de que sim, ele riu de volta. Tinha isso certo na minha cabeça, especialmente desde que o almoço foi adiado. Preciso de mais 5 mil, você sabe, que eu iria arrancar daqueles pássaros. A única dificuldade é que eu não posso emprestar exatamente por mim mesmo, posso? E não quero que esses pássaros saibam, e eles simplesmente percebem tudo por si mesmos. A propósito, isso me lembra uma coisa muito boa. Ouvi falar outro dia... E ele contou uma história divertida que não tinha conexão com o que ele estava dizendo antes. Eu não ouvi o que ele disse. Meu cérebro estava trabalhando muito rápido com o champanhe por cima das outras coisas. Sua palestra me trouxe à mente que eu deveria ter que ligar pedindo mais 1000 hoje ou amanhã. Eu estava ciente de uma violenta irritação subconsciente. A conversa do homem lidava tão despreocupadamente com milhões que não pude deixar de reconhecer que eu era, na verdade, um homem muito pobre, pelos padrões modernos. 5 ou 6 mil por ano e talvez outros 1.500 dos aluguéis da propriedade Barley Grange. E esse imposto de renda infernal, e assim por diante. Eu era realmente pouco melhor que um mendigo e havia Lu a ser considerada. Eu sempre achei joia uma coisa banal. Um anel de sinete e um alfinete de gravata para um homem, para uma mulher, alguns berloques muito simples de bom gosto. Esse era o limite. Mas Lu era absolutamente diferente. Ela poderia usar qualquer quantidade desses objetos e carregá-los de maneira soberba. Eu comprei para ela um par de brincos da Cartier na tarde de ontem. 3 diamantes em linha, o pingente sendo um maravilhoso branco azulado em forma de pera, e enquanto ela comia, bebia e conversava, eles balançavam por trás do ângulo de seu queixo da maneira mais deliciosamente fascinante. E isso não a vulgarizava. Percebi que, como um homem casado, era meu dever comprar aquele colar de pérolas com a grande pérola negra como pingente. E havia aquele anel de esmeralda cabochão. Quão loucamente isso iria combinar com o cabelo dela. E então, é claro, quando voltarmos para a Inglaterra, ela deve ser apresentada para a corte. Mesmo que nós, Pendragon, achemos isso um pouco humilhante. Isso significava uma tiara, é claro. E então você sabe o que são costureiras? Simplesmente não há fim para as coisas que um homem civilizado deve ter quando se casa. E aqui estava eu, para todos os efeitos, um caso de assistência externa. Eu saí do meu devaneio com um sobressalto. Minha mente estava embotada. Lu estava rindo histericamente de alguma história sobre um homem cego e um pileque. Olha aqui, Freckles, eu disse. Gostaria que você me falasse um pouco mais sobre esse negócio de petróleo. Para dizer a verdade, eu não sou o homem rico que você parece pensar. Meu querido companheiro, disse Freckles. Na verdade, eu lhe garanto, disse eu. É claro que tudo estava muito bem enquanto eu era solteiro. Gostos simples, você sabe, mas essa pequena dama faz toda a diferença. Porque, certamente, respondeu Freckles muito sério. Sim, eu vejo isso perfeitamente. De fato, se assim posso dizer, é realmente um dever para você e seus herdeiros se colocarem em um caminho mais fácil. Mas o dinheiro está terrivelmente apertado desde a guerra, como você sabe. Com o colapso das bolsas de valores, a diminuição do poder de compra do dinheiro e o ouro do mundo todo guardado em Washington. As coisas estão bem estranhas.
Mas então, você sabe, é exatamente esse tipo de situação que oferece oportunidades para um homem com cérebro verdadeiro. A prosperidade vitoriana nos enriqueceu sem que soubéssemos nada a respeito ou fizéssemos algo por isso. Sim, admiti. Nossas apólices parecem ter saído dos títulos de pão de gengibre. Bem, olha aqui, Pendragon, disse ele puxando sua cadeira para perto de mim para me encarar seriamente e argumentar. O futuro está em duas coisas apenas no que diz respeito a muito dinheiro. Uma é petróleo e a outra algodão. Agora não sei nada sobre algodão, mas eu darei para cada baleia cachalote que já respirou 4.000 pontos em 12.000 contra o óleo, e você pode apostar seu dinheiro no desafiante. Sim, entendi, respondi brilhantemente. Claro, não sei o básico sobre finanças, mas o que você diz faz muito sentido, e tenho uma espécie de talento para essas coisas, eu acredito. É muito curioso que você diga isso, respondeu Freckles, como se tivesse uma grande surpresa. Eu estava pensando a mesma coisa. Sabemos que você tem coragem, e esse é o primeiro elemento essencial em qualquer jogo. E ganhar dinheiro é o melhor jogo que existe. Mas além disso, tenho um pressentimento de que você tem o tipo certo de mente para esse negócio. Você é tão astuto quanto eles e tem uma boa imaginação. Não estou querendo dizer as fantasias selvagens que se encontram em caprichos, mas uma imaginação boa, saudável e sólida. De maneira comum, eu deveria ter ficado envergonhado com um elogio tão direto de um homem que era tão evidentemente um especialista, um homem que estava mantendo negócios com as mentes mais brilhantes de todo o mundo. Mas no meu atual estado de espírito, soou perfeitamente natural. Lu riu no meu ouvido. Isso mesmo, Coque querido, ela falou. Aí é onde você entra e ganha. Eu realmente preciso ter essas pérolas, você sabe. Ela está certa, concordou Freckles. Quando você terminar essa lua de mel, venha comigo e tiraremos nossos casacos e entraremos no jogo por tudo o que nós valemos e por um pouco mais. Quando sairmos, teremos J.D. Rockefeller tão fino quanto uma panqueca. Bem, eu disse, não há tempo melhor que o presente. Eu não quero me intrometer, mas se eu puder lhe ajudar neste seu negócio... Freckles sacudiu a cabeça. Não, ele disse, esse não é o tipo certo de negócio. Estou colocando o meu último centavo nesse acordo. Mas é um negócio arriscado, na melhor das hipóteses, e eu não me arriscaria a lhe induzir a perder 5.000 na primeira aposta. Mas, claro, seria uma coisa muito boa se desse certo. Vamos ver os detalhes, meu bom garoto, eu disse, tentando me sentir como um homem de negócios criado no osso. A coisa em si é bastante simples, disse Freckles. É apenas o caso de escolher uma opção entre alguns poços em um lugar chamado Sitka. Eles costumavam estar bem antes da guerra, mas, na minha opinião, eles nunca foram desenvolvidos adequadamente. Eles não estão bem guardados desde então e pode precisar de uma boa quantidade de dinheiro para colocá-los no mapa novamente. Mas esse é o menor ponto. O que eu e meus amigos sabemos, e mais ninguém se interessou, é que se aplicarmos o processo Feldenberg ao tipo de óleo particular que Sitka produz, teremos praticamente o monopólio mundial do óleo de classe mais alta que existe. Não preciso lhe dizer que poderemos vendê-lo por nosso próprio preço. Entendi rapidamente as magníficas possibilidades do plano. É claro que não preciso dizer para mantê-lo tão fechado quanto a boca de um lobo, continuou Freckles. Se isso se espalhar, todo financista de Paris compraria a coisa sobre nossas cabeças. Eu não teria mencionado isso para você, exceto por 2 motivos. Eu sei que você está na praça, isso é óbvio, mas o ponto real é esse. Eu lhe disse que prefiro acreditar no oculto. Ah, sim, exclamou Lu. É claro que você conhece King Lamos. Freckles ficou como se tivesse recebido uma rajada de vento na cara. Por um momento, ele ficou completamente fora de si. Parecia que ele ia dizer várias coisas e decidiu não dizer. Mas seu rosto estava obscurecido como uma noite de tempestade. Era impossível confundir o significado da situação. Eu me virei para Lu com o que supus ser uma risadinha desagradável. A reputação de nosso amigo, eu disse, parece ter alcançado o Sr. Freckles. Bem, disse Freckles recuperando-se com evidente esforço. Prefiro não dizer nada contra as pessoas, mas na verdade ele é um pouco grosseiro. Você parece saber das coisas, então não há mal em dizer que o homem é um canalha indizível. Todo o meu ódio e ciúme surgiram direto do subconsciente. Eu senti que se Lamos estivesse lá, eu o acertaria como um cachorro na mira. Meu velho colega da escola desviou o assunto desagradável. Você não me deixou terminar, ele reclamou. Eu diria que não tenho nenhum talento especial para finanças e esse tipo de coisa de senso comum. Mas tenho uma intuição que nunca me decepciona, como o demônio de Sócrates, lembra? Eu assenti. Eu tive uma lembrança fraca de Platão. Bem, disse Freckles, pegando seu charuto com o ar de um venerável mestre clamando ordem à loja. Eu disse para mim mesmo quando te conheci ontem à noite. É melhor nascer com sorte do que rico, e aqui temos um homem que nasceu com sorte. Era perfeitamente verdade.
Eu nunca tinha sido capaz de fazer nada com minhas próprias habilidades, e afinal de contas, tenho uma fortuna razoavelmente boa. Você tem o toque, Pen, disse ele com animação. Sempre que você estiver sem emprego, eu lhe darei 10.000 por ano para ser simplesmente minha mascote. Lou e eu estávamos intensamente animados. Dificilmente conseguimos encontrar paciência para ouvir todos os detalhes do plano do nosso amigo. Os números eram convincentes, mas o efeito foi simplesmente nos deslumbrar. Nunca sonhamos com riqueza nessa escala. Tive pela primeira vez na vida a visão do poder que a riqueza confere e percebi igualmente pela primeira vez quão vastas eram minhas ambições reais. O homem também estava certo, claramente, sobre eu ter sorte. Minha sorte na guerra foi prodigiosa. Então havia essa herança, e Lou no topo de tudo isso. E encontramos aqui o velho Freckles por um acaso absoluto. E aqui estava esse brilhante investimento. Era essa a palavra. Ele teve o cuidado de apontar que não era uma especulação estritamente falando, absolutamente esperando por mim. Ficamos tão felizes que mal conseguimos entender os detalhes práticos. O montante necessário era de 4.950 libras. É claro que não havia dificuldade em conseguir essa pequena quantia, mas como eu disse a Freckles, isso significaria uma chata venda de ações ou algo que poderia levar 2 ou 3 dias. Não havia tempo a perder, porque a oferta caducaria se não fosse aceita dentro de uma semana e agora era quarta-feira. No entanto, Freckles me ajudou a enviar uma mensagem a Wolf para explicar a urgência. Então ele me encontraria sábado às 9 horas com a papelada. Enquanto isso, é claro, ele não me decepcionaria, mas ao mesmo tempo não podia se arriscar a perder a chance de sua vida caso houvesse um problema. Então ele faria sua jogada e veria se não podia conseguir 5.000 por conta própria em outro lugar. Nesse caso, ele me deixaria ter suas próprias ações de qualquer maneira. Ele me queria no negócio mesmo se fosse apenas por fundo soberano, simplesmente por causa de minha sorte. Então ele agiu com muita pressa. Lou e eu pegamos um carro e passamos a tarde no Bois de Boulogne. Parecia que a cocaína havia nos dominado com novas forças, ou até mesmo a edição de heroína. Estávamos vivendo na mesma velocidade fantástica que naquela primeira noite selvagem. A intensidade era ainda mais extraordinária, mas não estávamos sendo levados por ela. Em um sentido, cada hora durava uma fração de segundos, e, no entanto, em outro sentido, cada segundo durava uma vida. Fomos capazes de apreciar ao máximo os mínimos detalhes da vida. Eu quero explicar isso muito bem. William, o Conquistador, 1066. William Rufus, 1087. Pode-se resumir todo o período do reinado do Duque da Normandia em uma frase. Ao mesmo tempo, um historiador que fez um estudo especial desse período da história inglesa poderá escrever 10 volumes de detalhes e, em certo sentido, apresentar os 2 aspectos de seu conhecimento ao mesmo momento. Estávamos em uma condição semelhante. As horas cintilavam como muitos rastros de relâmpagos, mas cada descarga iluminava todos os detalhes da paisagem. Poderíamos entender tudo de uma vez. Era como se tivéssemos adquirido uma faculdade mental totalmente nova, tão superior ao curso normal do pensamento quanto a ampla mente de um grande homem da ciência é superior à de um selvagem. Embora os 2 homens estejam olhando com o mesmo instrumento óptico o mesmo besouro preto. É impossível transmitir a quem ainda não experimentou o êxtase arrebatador desse estado. Outra característica extraordinária da situação era essa, que parecíamos ser dotados do que devo chamar de poder da telepatia por falta de uma palavra melhor. Não precisávamos nos explicar um ao outro. Nossas mentes trabalhavam juntas como as de 2 artilheiros de primeira classe que estão acostumados a jogar juntos. Além disso, parte do prazer vinha do entendimento de que éramos infinitamente superiores a qualquer coisa que encontrássemos. O simples fato de termos tido muito mais tempo para pensar do que as outras pessoas nos garantia isso. Éramos como uma coleira de galgo e o resto do mundo eram muitas lebres, mas a desproporção de velocidade aumentava imensamente. Era o aviador contra o maquinista. Fomos dormir cedo naquela noite. Já estávamos um pouco cansados de Paris. O ritmo era muito lento para nós. Era como sentar em uma ópera de Wagner. Houve alguns momentos emocionantes, é claro, mas na maioria das vezes ficávamos entediados com as passagens longas e monótonas, como o diálogo entre Wotan e Erd. Queríamos ficar sozinhos. Ninguém mais podia acompanhar nosso ritmo. A diferença entre dormir e acordar novamente foi diminuída. Não, quase abolida. O período de sono era simplesmente como uma breve distração da atenção, e até nossos sonhos continuavam a exaltação do nosso amor. A importância de qualquer acontecimento era insignificante. De modo geral, as ações de uma pessoa são em certa medida inibidas. Quando uma ideia surge, pensa-se 2 vezes ou mais antes de executá-la. Não estávamos pensando mais 2 vezes.
O desejo era transformado em ação sem o menor controle. A fadiga também havia sido completamente banida. Acordamos com o sol na manhã seguinte. Ficamos na varanda com nossos roupões e o observamos se levantar. Nós nos sentimos unidos a ele, tão frescos e fervorosos quanto ele, energia inesgotável. Dançamos e cantamos durante o café da manhã. Tivemos uma fase de tagarelice, ambos conversando ao mesmo tempo com as mais intensas de nossas vozes, fazendo planos para o dia, cada um deles borbulhando em nossos cérebros fonte de excitação estática e risos inextinguíveis. Tínhamos acabado de decidir passar a manhã fazendo compras quando um cartão foi trazido para o quarto. Fiquei espantado momentaneamente ao ler que nosso visitante era o secretário particular do Sr. Wolf. Ah, sujeito chato, disse eu, e depois me lembrei do meu telegrama no dia anterior. Senti um pequeno leve desespero me alarmando. Algo poderia estar errado, mas a cocaína me garantiu que estava tudo bem. Eu vou ter que ver o sujeito, suponho. Eu disse e pedi ao garoto no corredor que o mandasse subir. Não deixe que ele o segure por muito tempo, disse Lu com um biquinho petulante e correu para o quarto depois de um abraço rápido, tão violento que desfez o nó da minha nova gravata Charvet. O homem apareceu. Fiquei um pouco entediado com a seriedade de seus modos e um pouco enojado com sua deferência solene. É claro que gostamos de ser tratados como uma espécie de imperador de brincadeira, mas esse tipo de coisa não se aplica a Paris, ainda menos se isso acontece com a cocaína na mente. Incomodou-me o fato de o sujeito estar tão obviamente à vontade e também de estar obviamente tão orgulhoso de ter sido enviado a Paris em negócios importantes como um verdadeiro cavaleiro medieval ao vivo. Se há algo que voar nos ensina mais do que aos outros, é odiar o snobismo. Até a frota se torna imperceptível quando se está voando acima das nuvens. Eu não poderia falar com o homem até que ele fosse um pouco mais humano. Eu o fiz sentar e tomar uma bebida e dei-lhe um cigarro antes de deixá-lo me contar sua história. Claro, tudo estava perfeitamente em ordem. A questão era simplesmente essa, que as 6.000 libras não estavam disponíveis imediatamente. Portanto, como eu precisava urgentemente, era necessário assinar alguns papéis que o Sr. Wolf havia redigido imediatamente, ao receber a minha transferência, e seria melhor fazê-lo no consulado. Pegar um táxi? Claro, eu disse, vou descer em 1 minuto. Ele desceu as escadas. Corri para Lu e disse a ela que tinha que ir ao consulado resolver negócios. Voltaria em 1 hora e poderíamos fazer nossas compras. Demos uma grande tragada na neve e nos despedimos como se eu estivesse começando uma expedição de 3 anos ao Polo Sul. Então peguei meu chapéu, luvas e bengala e encontrei o jovem rapaz na porta do hotel. A bebida e o ar de Paris deram a ele um senso de sua própria dignidade. Em vez de esperar humildemente que eu entrasse no carro, ele já estava sentado lá. E embora sua saudação ainda fosse solenemente deferente, havia um modo um pouco mais de embaixador a seu respeito. Ele reprimiu o impulso original de tocar seu chapéu. Eu próprio senti uma curiosa sensação de prazer de minha própria importância. Ao mesmo tempo, eu estava com muita pressa de voltar para Lu. Meu cérebro estava acelerado com o pensamento nela. Eu assinei meu nome onde eles me disseram e o cônsul marcou tudo com selos. E voltamos para o hotel, onde o funcionário retirou uma carteira de couro escondida de um misterioso bolso interno e me contou meus 6.100 em nota de libras. Claro, eu tive que convidar o sujeito para almoçar. Era apenas um gesto decente, mas fiquei muito feliz quando ele se desculpou e não aceitou. Ele teve que pegar o trem das 2 horas de volta à cidade. Meu Deus, que tempos você tem vivido, disse Lu, e pude ver que ela preenchia o seu tempo de uma maneira maravilhosa. Estava ocupada até o pescoço. Ela dançava como uma mulher louca, com pequenos movimentos bruscos que eu não pude deixar de entender seus significados de nervosa irritabilidade. No entanto, ela estava radiante, brilhante e explodindo em excitação. Bem, você sabe, eu não gosto de ser deixado para trás. Eu tive que me atualizar. Eu literalmente escavei a neve. Eu deveria receber um shilling por hora por atraso pelo conselho do condado. O mundo está cheio de injustiça. No entanto, certamente não tivemos tempo para fazer perguntas no parlamento. Lu estava quase chorando porque ela não tinha nada para vestir. Praticamente nenhuma joia. A ideia de ser um cavalheiro é que quando você vê um erro, é seu dever corrigi-lo. Felizmente não houve dificuldade no momento presente. Tudo que tínhamos a fazer era nos dirigir até a Rue de la Paix. Eu quase caí quando vi todas aquelas pérolas no pescoço dela. E aquela esmeralda cabochão, por Jorge, combinou com seu cabelo. Esses vendedores de Paris são certamente artistas. O homem percebeu em um momento que estava errado. Não havia nada que correspondesse ao azul do vestido dela. Então ele nos mostrou uma pulseira de safira e diamante e um grande anel marquise que a acompanhava em uma moldura de platina. Isso certamente fez toda a diferença. E, no entanto, ele parecia muito desconfortável. Ele ficou intrigado. Foi isso que aconteceu. Então seu rosto se iluminou. Ele entendeu bem a ideia.
Você sempre pode confiar nas pessoas quando encontra alguém realmente bom. O que estava faltando era algo vermelho. Eu falei sobre a boca de Lu, longa, sinuosa e escarlate, sempre torcendo e se contorcendo, como se tivesse uma vida própria e estivesse perpetuamente em algum tipo delicioso de tortura. O homem viu imediatamente o que era necessário. A boca teve que ser copiada simbolicamente. Esse é todo o segredo da arte. Então ele pescou uma cobra feita de rubis cor de sangue de pombo. Meu Deus, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, exceto a própria Lu. E você não podia olhar sem pensar na sua boca. E não podia pensar na sua boca sem querer beijá-la. E cabia a mim provar a Paris que eu tinha a mulher mais bonita do mundo como minha esposa. E isso só poderia ser feito de maneira regular, exibindo-a nos melhores vestidos e nas joias mais maravilhosas. Era meu dever a ela como minha esposa, e eu podia pagar perfeitamente, porque eu era um homem razoavelmente rico para começar, de qualquer maneira. E além disso, os 5.000 que eu estava investindo nos negócios de Freckles renderia algo como $250.000 pelo menos, nos cálculos mais conservadores, como eu tinha visto com meus próprios olhos. E tudo isso era lucro certo, então não havia motivo no mundo para não investir de maneira sensata. O próprio Sr. Wolf havia enfatizado a dificuldade de obter investimentos satisfatórios nesses tempos. Ele me disse quantas pessoas colocavam seu dinheiro em diamantes e peles que sempre mantêm seu valor, enquanto os títulos do governo e esse tipo de coisa estão sujeitos a impostos inesperados por um lado e desvalorização por outro, com a possibilidade da crescente rejeição da Europa por trás deles todos. Como um homem de família, era meu dever comprar tantas joias para Lu quanto eu pudesse pagar. Ao mesmo tempo, era preciso ser cauteloso. Comprei as coisas que mencionei e paguei por elas. Recusei-me a ser tentado por um alfinete de pérola verde para mim, embora devesse ter gostado de possuí-lo, porque teria me lembrado os olhos de Lu toda vez que o colocasse. Mas era realmente muito caro, e o Sr. Wolf havia me avisado com muita seriedade sobre dívidas. Então paguei o resto das coisas e saímos. E pensamos em ir ao Bois almoçar, e depois usamos mais neve no táxi e Lu começou a chorar porque eu não havia comprado nada para mim. Então usamos mais neve, tivemos tempos de sobra. Ninguém almoça antes das 2 horas. Voltamos direto para a loja e compramos a pérola verde. E isso deixou Lu tão empolgada que o táxi era agora como um avião. Se nada, mais ainda. É estupidez ficar para trás. Se você começar a fazer algo, é muito melhor terminar. O que aquele sujeito diz? Minha vida não vale um alfinete. O espírito certo é esse. Soltem-me, senhores. Faça um fantasma do primeiro que ousar ainda deter-me. Esse é o espírito Pendragon, e esse é o espírito do aviador. Chegue ao topo e fique no topo e abata o outro homem. Fim do 6º capítulo. Agora aquele recadinho básico que todo mundo dá. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, você pode dar aquela curtida. Se não for inscrito, se inscreve, porque assim você me incentiva a continuar fazendo esses vídeos para chegar até o final dessa história. E vocês podem também acompanhar os outros vídeos do canal. Obrigado até aqui. O amor é a lei, amor sob vontade. Trinitrotolueno. E havia aquele anel de esmeralda. Mas eu darei para cada baleia cachalote que já respirou. Mas eu darei para cada baleia cachalote. Mas eu darei para cada baleia cachalote. Eu vou ter que ver o